Boa noite, bem-vindos ao My News. Estou aqui com mais Caio, mais Patrícia, mais Felipe e nossos convidados, o governador do Rio, candidato à reeleição, Cláudio Castro, e nossa convidada, ele vai passar a campanha dele aqui em preto e branco, e a colorista Marina Amaral, uma mineira de reputação internacional. Voltamos depois da vinheta. Manhattan Connection, no My News. Cláudio, muito obrigado pela sua presença. Desculpa essa informalidade, mas é o sistema que a gente adota aqui na conexão. A imagem do Brasil hoje é péssima no exterior, isso é um destaque mundial, e vai piorar ainda mais depois desse crime na Amazônia. Como é que o Brasil e o Rio, que é uma cidade que vive do turismo, pode depender desse dinheiro dos turistas sem oferecer segurança? Em primeiro lugar, boa tarde, Lucas, Caio, Patrícia, Felipe. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma alegria poder estar aqui hoje falando. Acho que o que a gente tem que fazer é trabalhar muito. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos um problema sério de segurança pública que tem sido enfrentado, um problema sério de infraestrutura que tem sido enfrentado. E nós só vamos conseguir mudar esse cenário internacional, e no caso do Rio de Janeiro, até um cenário nacional mesmo, com muito trabalho, mudando realmente muitas coisas que já aconteciam aqui. O Rio de Janeiro hoje já vive, pelo menos, dados muito melhores, dados na segurança pública, dados na empregabilidade, dados nas contas do Estado, que já fazem com que a gente possa olhar um horizonte melhor em pouco tempo. Eu mesmo tenho sido convidado para falar fora do Brasil, o que mostra que talvez o Rio esteja num processo de recuperar uma boa imagem que foi perdida durante muito tempo. Tivemos aqui várias crises econômica, crise ética, crise moral, crise de segurança pública, que culminou numa intervenção federal na área da segurança pública, e hoje o Rio de Janeiro vive um tempo, então, de retomada econômica e retomada principalmente do processo de credibilidade, que está fazendo com que a gente possa já hoje enxergar dias melhores. Nessa questão de segurança, o Rio Nova York passa por uma crise até parecida com a sua. O Felipe, onde é que está entra com a sua pergunta para o governador. Então, Lucas, governador, boa noite, prazer estar aqui com o senhor. Eu quero pegar um gancho nessa fala do Lucas. Eu vou pedir à produção para colocar um mapa que eu construí com dados que a gente coletou nas redes sociais desde o dia 5 de junho. Tá? O que a gente está vendo aí é que foram mais de 218 milhões de menções ao assassinato do Dom Phillips e do higienista Bruno Pereira. Tá? São mais de 100 países onde o assunto circulou. Vocês vão ver aí em azul, cada país em que você tem um grau maior ou menor. No Brasil, mais de 7 milhões, nos Estados Unidos, 1 milhão, na Inglaterra, quase 500 mil menções. E eu queria pegar esse gancho para perguntar ao senhor o seguinte: a violência e a insegurança sempre foram, infelizmente, assuntos importantes nas eleições cariocas. Hoje a gente sabe que a economia é um tema fundamental, a fome voltou para a lista de questões prioritárias, mas no Rio a violência nunca deixou de ser tema. Acho que com a pandemia isso diminuiu um pouco, mas agora na eleição as pessoas vão cobrar do governador de novo qual é a política de segurança pública que vocês têm para apresentar para o Rio. E eu queria saber do senhor, concretamente, o que está sendo feito e qual é a proposta de segurança pública, já que o Rio é símbolo, infelizmente, no Brasil, desse cenário tão negativo. Felipe, boa tarde, obrigado pela pergunta. A gente tem que pegar um pouquinho, voltar um pouquinho e ver o que era o Rio de Janeiro até 2, 3 anos atrás. O Rio de Janeiro teve o projeto das unidades de polícia pacificadoras, foi um projeto que começou bem e depois teve seu insucesso como uma marca
de tudo de ruim que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu acho que as UPPs foram uma das grandes marcas de todo o atraso do Rio de Janeiro, de toda a falência do Rio de Janeiro. Culminou com índices de segurança pública alarmantes, com o crescimento das milícias, o crescimento do tráfico e também da criação agora das narcomilícias, que é a junção do tráfico com a milícia. Isso ficou em índices que não dava mais para intoleráveis e culminou numa intervenção federal na área da segurança pública no ano de 2018. De lá para cá, Felipe, o que a gente tem percebido são números da segurança pública evoluindo mês a mês. Um dado que eu vou dar aqui, o número de homicídios dolosos é o menor desde 1991, ou seja, há 31 anos não se tem tão pouco homicídio doloso como se tem no Rio de Janeiro hoje. O Rio de Janeiro hoje já melhorou em mais de 2 dígitos todos os outros índices, roubo a transeunte, roubo de carga, roubo a celular, assalto em coletivo, enfim. A segurança pública do Rio de Janeiro vem melhorando constantemente. Nós temos, por óbvio, um problema endêmico nas comunidades, que a gente tem enfrentado ele com um projeto novo agora, que é o Cidade Integrada, que é um projeto que a segurança pública isso é um dos eixos, mas a infraestrutura, a educação, a retomada de serviços públicos, como venda de gás, a NET, o gato NET, que chamam aqui, né? Hoje, infelizmente, o crime ele é um negócio, ele é um business. A gente acabou de estourar aqui um mercadinho pequeno que tinha faturado quase 60 milhões de reais em um ano. Você tem material de construção, você tem mercadinhos, você tem transporte alternativo, tudo isso virou um grande business, a agiotagem. E o governo do estado tem entrado, fizemos agora tanto no Jacarezinho quanto na Muzema, uma comunidade ocupada por tráfico e outra pela milícia. Fizemos uma ocupação, estamos levando não só a segurança pública, mas infraestrutura. Um grande exemplo, só no Rio Jacaré e no Rio Salgado já foram gerados mais de 7 mil toneladas de entulho de obra. Entulho de obra, o famoso bota fora de obra, que custa nos aterros sanitários em torno de R$ 1.600, era feito nos rios do Jacarezinho a R$ 500. Ou seja, empresários formais que utilizavam o crime, financiavam o crime só para pagar menos no bota fora de obra. E isso você vai ver na agiotagem, nós colocamos a nossa agência de fomento dentro, e o que a gente tem visto hoje é que os índices de segurança pública nesses locais e nas áreas turísticas e de comércio, com programas de sucesso como Segurança Presente e o Bairro Presente, tem sido uma demonstração de que há sim possibilidade de melhorar. O governo do Estado, além disso, tem investido muito na formação do policial, em aumentar a polícia, toda a infraestrutura necessária. Entreguei no final do ano o maior centro de treinamento policial do Brasil aqui, com sala de tomada de decisão, formação de policial, estamos fazendo reciclagem do nosso policial. Também a Polícia Civil, que estava completamente sucateada, nós éramos o penúltimo estado em elucidação de crime. Como você vai ter uma sociedade onde você não consegue elucidar os crimes? Então, nós montamos agora um prédio só de inteligência, reequipamos a Polícia Civil, nós tínhamos 10 institutos médicos legais fechados. Como é que você faz uma investigação sem a perícia? Não tinha concurso para perícia para perito há mais de 10 anos. Então, é uma correção que nós estamos fazendo, que não é de uma hora para outra que você resolve, mas que pelo menos os números da segurança pública já têm demonstrado uma evolução claríssima. Temos um desafio enorme pela frente. Eu não tenho dúvida que isso será realmente pauta da eleição, mas também não tenho dúvida que esses programas que nós estamos montando, junto com a reestruturação das polícias, eu hoje, por exemplo, estou gastando 200 milhões de reais reformando todos os batalhões e todas as delegacias de polícia.
para que nós possamos, então, aí sim, com uma infraestrutura correta, com a qualificação melhor do policial, possamos ter uma melhor política de segurança pública. Nós tínhamos o terceiro pior salário das polícias no Brasil e hoje é o segundo melhor salário das polícias. Então, também investindo no policial, investindo na carreira do policial. O policial do Rio de Janeiro hoje não precisa mais fazer bico fora do expediente e nós entendemos que isso é uma grande concertação das forças policiais e aí sim a gente pode começar a pensar em dias melhores no viés da segurança pública. Patrícia. Bom dia, governador. Eu queria só, me referindo a uma coisa que o Felipe estava mostrando, achei muito impressionante o alcance, né, repercussão do assassinato do Dom Phillips e do Bruno Pereira, e falar um pouco como isso está repercutindo aqui nos Estados Unidos, né? Eu acho que todas as reportagens sobre isso falam muito sobre a Amazônia estar sem lei, né? Ser uma terra sem lei e perda de controle sobre a Amazônia. Eu acho que isso é uma coisa que está ressoando muito aqui, porque a Amazônia é uma preocupação enorme. Governador, o senhor estava detalhando aí todas as medidas de segurança e de aumento aí, mudanças que o senhor vem fazendo. Ao mesmo tempo, vocês, no seu governo, houve, me corrija se eu estiver errada, 2 das operações policiais mais letais, né, da história do Rio. Como fazer que essas operações sejam menos letais? Vocês estão fazendo alguma coisa para que tenha menos mortes nessas operações da polícia? Patrícia, estamos sim. Isso é realmente uma questão que nos incomoda. Eu sempre digo e queria repetir aqui que eu não celebro morte de ninguém. Não somos um governo hoje que celebre a morte das pessoas. O Rio de Janeiro tem sim um problema grave de segurança pública. As 2 operações têm características totalmente diferentes. A primeira delas, que foi no Jacarezinho, era o cumprimento de mandados judiciais que acabou não sendo como não terminando como nós queríamos, mas que ela cumpriu todos os requisitos da ADPF. E a segunda foi uma operação conjunta entre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, com o fim de prender líderes de uma das maiores facções daqui e que inclusive hoje nós estamos tomando cuidado excessivo e lá na comunidade da Vila Cruzeiro nós já temos informações aqui de que virou quase uma universidade do crime. Temos criminosos de pelo menos 15 estados diferentes, meio que aprendendo aqui no Rio de Janeiro. Então, ali era uma ação de inteligência que, infelizmente, acabou tendo o que eles chamam aqui de bonde, que é quando os bandidos todos, fortemente armados, saem para praticar crimes, e esse bonde ele encontrou com essas 3 forças policiais juntos, e realmente não é o que nós desejamos. Nós já começamos aqui a implantação das bodycams, nós também estamos com toda essa questão de treinamento da polícia, sala de tomada de decisão, uma melhora na inteligência, melhora na investigação. Nós acreditamos que são passos concretos para que nós tenhamos operações mais bem preparadas e que assim nós não tenhamos essa letalidade toda que realmente incomoda o estado do Rio de Janeiro. Não é isso que nós queremos. Tive uma longa conversa com o ministro Fachin, mostrei para ele as questões do Rio de Janeiro e como a gente tem trabalhado tanto na valorização e no reequipamento, melhorando a infraestrutura da polícia. Nós acreditamos que isso vai melhorar. É um tempo que nós passaremos e nós venceremos também esse desafio. O Rio é lindo, mas o Rio não é fácil. Mas pode até dar certo. Diga, Caio. Governador, eu sei que é interferência em assuntos internos, mas o Estadão, um jornal paulista, fez editorial criticando muito, não apenas o Bolsonaro, mas a classe empresarial do Rio de Janeiro, porque há dias atrás o Bolsonaro fez um discurso na Associação Comercial do Rio de Janeiro e foi aplaudido pelos comerciantes quando ele achincalhou o processo eleitoral, achincalhou o Supremo Tribunal Federal e disse que não vai cumprir todas as ordens judiciais. Ou seja, Bolsonaro é mal para os negócios, porque ele traz insegurança jurídica. Como que empresários e políticos podem, então, endossar um presidente que traz insegurança jurídica para o país e para o Estado?
Caio, eu sempre digo, eu não sou comentarista das falas do presidente Bolsonaro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a nossa postura de trabalhar, a maneira que eu faço. Nós temos aqui, por exemplo, na pandemia, eu fui o governador do país que fui ouvir a cadeia produtiva. Eu abri um processo de diálogo com eles. Agora, nessa questão da operação agora, eu liguei de ministro em ministro do STF. Então, o processo que o Rio de Janeiro vive hoje é um processo de diálogo. O Rio tem se notabilizado, inclusive, por esse diálogo entre as instituições, tanto federal, estadual, municipal, parlamento, judiciário, Ministério Público. E esse processo de diálogo é o que a gente tem construído aqui. Eu, por exemplo, me perguntaram sempre aqui, você vai aceitar qualquer resultado? Já perdi, já aceitei, já ganhei, já aceitei. E aqui, o que a gente espera, por óbvio, são ações que melhorem a segurança também das eleições, mas eu acredito nas instituições. Inclusive, quando se foi falar de vacina, eu fui o primeiro governador, e apanhei muito por isso na época, em falar que eu seguiria o Plano Nacional de Imunização, que eu acreditava num plano que ele perpassava gerações e governos, e por que naquela época, só agora, nós não usaríamos o Plano Nacional de Imunização? E o Rio de Janeiro usou o plano desde o começo. O que aconteceu no final? Todo mundo que dizia que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, todos os outros seguiram o Rio de Janeiro e utilizaram o Plano Nacional de Imunização. Aqui nós não politizamos as coisas. Aqui a gente trabalha respeitando as instituições sempre. Ô Felipe, você tem alguma pesquisa sobre o Rio de Janeiro? Onde é que o Rio está nas pesquisas, de um modo geral? Segurança, economia, tem uma? Eu separei aqui para a gente conversar, até porque gostaria de fazer essa pergunta ao governador, um quadro sobre as eleições desse ano. A gente tem feito pesquisa no Rio de Janeiro, contratadas pela Genial Investimentos. Eu queria pedir à produção para colocar o gráfico aí. O que a gente está vendo é um cenário muito interessante, né? Esse cenário 2 aí, que é o mais provável nesse momento, em que o governador Cláudio Castro tem 26% das intenções de voto, o Marcelo Freixo tem 19%, o Rodrigo Neves 8%, e aí você tem o Paulo Ganimi com 2% e o Felipe Santa Cruz também com 2%. Mas o que mais chama atenção, governador, nessa pesquisa, são os 34% de eleitores que estão dizendo hoje que votam branco e nulo, um percentual altíssimo e que tem sido padrão e característico no Rio de Janeiro. Eu queria saber como é que o senhor, candidato à reeleição, ainda muito desconhecido, né? É um fenômeno interessante, se assumiu aí depois da saída do Witzel, quando a gente olha na pesquisa, seu desconhecimento é alto. Mas como é que, né, quem vai ganhar a eleição, provavelmente, é quem vai convencer esse eleitor que não quer votar em ninguém hoje? Qual que é a estratégia do senhor? Como é que o senhor vai falar com esse eleitor que hoje está tão desmotivado, que olha um estado quebrado, que, né, falta tanta perspectiva? Né? Como é que o senhor pensa em lidar com isso? Você que fica aí anunciando várias obras e inaugurações e tal, onde que vem o dinheiro? Tem milagre para isso? Como é que o senhor vai governar nesse cenário? Olha, Felipe, realmente é uma questão curiosa, né? Porque quando você olha a minha taxa de conhecimento, ela inclusive é muito similar, é muito parecida à taxa de pessoas que indicam na pesquisa. Você já deve ter me ouvido falar que eu não gosto muito de comentar a pesquisa, né? Apesar que eu as respeito demais, mas eu entendo que a pesquisa ela traz a fotografia daquela hora, né? Então ela tem que ser utilizada. Até o meu adversário, ele celebra a pesquisa o tempo todo. Aliás, celebrava quando estava na frente, agora parou de celebrar. Mas eu não gosto muito desse perfil, porque eu acho que ele é uma fotografia daquele dia, e aquele que está sentado na cadeira, ele tem que trabalhar olhando para frente sempre. O que eu percebo é que a população do Rio de Janeiro começa a sentir a melhora, começa a sentir que o estado do Rio de Janeiro voltou a ser um estado organizado, sem ser a segunda-feira agora passada, na anterior. Depois de 8 anos, tivemos as contas aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas. Os últimos 7 anos foram de rejeição de contas, e foi aprovado por unanimidade pela parte técnica e pelos conselheiros. Também esse ano, no ano de 2022, depois de 7 anos, a nossa lei orçamentária ela parou de vir com previsão de déficit e passou a vir com previsão
de superávit. O Rio de Janeiro fez, há um ano e pouco atrás, a maior concessão da história desse país, com fundos internacionais voltando a investir no Rio de Janeiro, um fundo canadense, outro fundo de Singapura, investindo aqui quase 25 bilhões de reais em investimentos na concessão dos serviços de água e esgoto. Acho que o Rio de Janeiro hoje começa a recuperar esse processo de credibilidade. Servidor recebendo em dia. Eu falo sempre aqui, quando eu estou nos lugares, a população não se lembra mais tanto da última vez que viu uma matéria em jornal das pessoas em macas em leitos de hospitais. Isso não tem mais acontecido no Rio de Janeiro hoje. O Rio de Janeiro tem evoluído muito. Ano passado, nós investimos mais de 6 bilhões de reais na saúde. Hoje eu tenho 30 unidades hospitalares sendo construídas e mais de 100 sendo reformadas. Segundo a Juscerja, nós, ano passado, tivemos um número recorde de abertura de empresas aqui, 73 mil novas empresas abertas. No ano de 2018 e 2019, éramos, se não o último, o penúltimo estado em geração de empregos. Em 2021, fomos o terceiro estado. Então, o Rio de Janeiro mostra evolução. Já abrimos em um ano e meio mais de 75 mil vagas de qualificação profissional, retomamos as políticas sociais, e isso é gestão, é fechar a torneira, é trabalhar. Acredito que alguém já deva estar me perguntando, mas você deve estar cheio de dinheiro da SEDAI, né? Não, o dinheiro da SEDAI está intacto no caixa. Então, usamos muito pouco dele. Realmente gestão, gastando naquilo que a população precisa e fazendo uma modernização administrativa que foi importantíssima. Uma delas é que antes se levava de 4 a 6 meses para abrir uma empresa. Hoje leva uma semana. Então, o Rio de Janeiro tem evoluído demais nessa questão de infraestrutura e, com isso, o resultado está chegando. Acho que a população está percebendo e a pesquisa vem demonstrando que, mesmo ela sem ter a ideia de quem está fazendo, está melhorando. E acho que o meu grande desafio, respondendo diretamente a sua pergunta, é me tornar mais conhecido e a população saber que o que está melhorando não está vindo do nada, está vindo de um trabalho de gestão sério e comprometido que a gente tem feito. Ô, Patrício, só tem notícia boa. Você vai conseguir apertar o governador? Porque nós temos mais 6 minutos para botar o governador no paredão. Porque ele está saindo bem nessa história. Eu perguntei da violência policial. Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que o senhor falou, governador, que o senhor não é comentarista de declaração do presidente Bolsonaro. Então eu queria perguntar sobre a sua opinião pessoal. O senhor acha que a gente deveria ter uma auditoria independente das eleições, da contagem dos votos em outubro? Eu acredito no Tribunal Superior Eleitoral, acredito que eles têm todas as condições de fazer eleições limpas. Eu acredito nas instituições, eu confio no Superior Tribunal Eleitoral e penso que se eles acharem que tem coisas a melhorar, e eu acho que sempre tem coisas a melhorar, não à toa, o chavão deles é eleições limpas, eleições seguras, e o que todos nós queremos é isso, eleições limpas, eleições seguras. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na eleição passada, nós não utilizamos as forças federais depois de quase 20 anos. E esse ano, o presidente novo do TRE me perguntou o que eu achava, e eu falei que eu achava que era importante ter as forças federais, porque se sempre teve, porque agora que o chefe da polícia é candidato, nós não teríamos as forças federais, o que poderia, inclusive, ter uma mancha acerca da eleição. Se alguém poderia dizer que haveria um benefício ou outro, e aqui, em nome de eleições limpas e totalmente transparentes, nós voltamos a aceitar a ajuda das forças federais. Enfim, qualquer ação que melhore a transparência da eleição, eu acho positiva, inclusive a cobrança para que o próprio tribunal melhore a questão das urnas, é sempre positivo. Qualquer ação que venha melhorar a segurança e gerar mais transparência, eu acho positivo. Mas só para entender, então, na opinião do senhor, a gente não precisa de uma auditoria independente e nem de uma contagem paralela dos votos para ter eleições limpas e justas? Eu acho que não. Eu não acho que precise, não. Tá bom.
Ô, Caio, você tem a última chance sua de apertar esse governador, que está muito esperto. Você é paulista, você está atrás dele, no pé dele, né? Governador, o estatístico aqui do nosso grupo é o Felipe, mas eu vou ser estatístico. Há uma grande probabilidade de qualquer governador carioca ir para a prisão. Então eu queria saber se o senhor se considera corajoso, louco ou ambicioso. Diante desse risco de governador, uma mera estatística. Eu me considero honesto. Quem é honesto não tem que ter medo disso. É isso aí, curto e grosso, tá vendo, Falel? Agora, eu vou fazer uma pergunta personalizada. Você se sente seguro no Rio de Janeiro? Porque essa semana um segurança seu foi ferido, se não me engano, em Macaé, não foi no Rio, na cidade do Rio. Mas que dia que você vai conseguir caminhar no Rio de Janeiro como se estivesse caminhando em Estocolmo à meia-noite? Eu trabalho todo dia para te responder essa pergunta. É o meu motivo de acordar de manhã cedo todo dia e trabalhar. Eu quero que a minha população tenha total segurança de poder ir e vir. Os números mostram que já melhorou muito. Não é o ideal, por óbvio, não é o ideal, mas os dados do Instituto de Segurança Pública já têm demonstrado que melhorou muito. Cada dia mais se pode andar no Rio de Janeiro. Essa história é complicada, porque você acorda em Nova York, você liga a televisão, tem uma mulher sendo roubada da maneira mais brutal no meio da rua. E isso aí acontece uma vez, marca por muito tempo. A TV local em Estocolmo também é assim. Estocolmo, eles mostram isso o mês inteiro, porque é tão raro. Governador, muitíssimo obrigado, foi um prazer grande. Agora, eu só quero fazer uma pergunta para o Felipe, antes de... É um homem dos números. O Felipe, que não tem nada a ver com isso aqui. O Donald Trump tinha 89 milhões de seguidores no Twitter. No momento, o Twitter ele deu um chute nele, Facebook. Hoje ele tem 3 milhões de seguidores. Isso significa alguma coisa? Porque ele tem o próprio... Na rede pessoal dele, na rede que ele pessoal criou, né? dele, Lucas, acho que diz alguma coisa. Primeiro que o sucesso dessa nova rede construída não é quanto é o do Twitter, do Instagram. Ou seja, o volume de pessoas lá é muito menor. E segundo, geralmente nessas redes sociais que a gente considera mais heterogêneas, públicas, você tem gente progressista e conservadora seguindo pessoas para acompanhar o que elas estão dizendo, mesmo que você não goste delas, né? No caso da rede mais personalista, criada pelos trumpistas nos Estados Unidos, ela é uma rede claramente nichada, segmentada, feita para republicanos que gostam, né, dessa visão trumpista de política. Isso obviamente limita muito o alcance do que é dito, falado, e tem essa diferença aí global, né, sobre os números. É bom lembrar que o Trump não era seguido apenas lá no Twitter por norte-americanos, tinha gente do mundo inteiro. Eu mesmo sempre acompanhei o presidente norte-americano para ver o que ele estava dizendo. Se tudo correr bem para ele, em agosto, o Musk assume o controle do Twitter e libera outra vez esses 89 milhões para seguir o Trump. Governador, foi um prazer imenso. O Rio é uma das 2 cidades onde eu tive uma paixão à primeira vista. Fui morar lá. Em Nova York foi a outra. Mas e eu espero que sua visão se materialize, porque ela é o Rio que eu vivi na década de 60. Mas muito obrigado, nós voltamos depois da vinheta, com as cores da Marina. O que foi? A inflação tá comendo meu dinheiro no banco. Dinheiro no banco? Macarena!
Marina, muito bem-vinda. É um prazer grande, três Belos nessa bancada. Além disso, você é uma das raríssimas convidadas mais jovens do que esse programa. E é uma das mais jovens que já vieram aqui. Então, nós sabemos o que são fotos coloridas. A gente vê isso, mas a gente não entende direito. Colorir foto é uma arte ou é uma tecnologia? Bom, primeiramente, boa tarde, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Eu acho que é um pouco das duas coisas, na verdade. Você precisa da tecnologia para poder reproduzir as técnicas e chegar nesse resultado de transformar uma foto em preto e branco em colorida, mas você também precisa de um olhar e de uma sensibilidade artística, né? Porque agora já existem, por exemplo, alguns sites de inteligência artificial que colorizam as fotos muito mais rápido do que eu sou capaz de fazer, mas tem uma grande diferença aí que é principalmente o fator humano. Eu acho que você às vezes tem que fazer escolhas ali que mudam completamente o resultado final, e isso vai muito da sua percepção, do seu envolvimento com aquele tema específico. Além da pesquisa histórica também, que é uma parte muito importante de todo esse processo, que ela não é automatizada, é tudo feito de forma manual. Então, acho que além de você fazer uso das tecnologias que estão aí agora para auxiliar e talvez para acelerar um pouco o processo, você ainda precisa um pouco, bastante, na verdade, do olhar do artista para poder reproduzir esse resultado e fazer com que algo se torne arte de verdade, não só uma reprodução digital de algo que já existe. Antes da pergunta do Caio, a gente vai ver um trailer do documentário Billy, que foi colorido pela Marina. Now, baby, I've been so sad and blue. Now, baby, Met her in Philadelphia once. It was a funny situation because I was very unknown. I was just a fan. And she just kind of lifted up her skirt and went right into a stocking and took out a bill and said, "Get me some gin, son." I'm gonna call you once more on the telephone. I'll give you till 12 and I'll be gone. Caio, você tem uma pergunta para ela. Como é que ela ficou tão conhecida no mundo inteiro? É curioso, a gente falou do Twitter, no segmento anterior. A Marina era uma estudante de Relações Internacionais como eu e a Patrícia, há 7 anos. Ela fez um trabalho, postou no Twitter e viralizou. E hoje a Marina é isso aí, ela tem esse projeto Billy, agora está saindo o projeto dela com a Agência de Refugiados da ONU, chama A Cor da Fuga. Então eu queria saber como você ficou tão conhecida e famosa, mas aí a segunda parte é a parte frustrante. Você é muito mais famosa e conhecida no exterior do que no Brasil. Qual o problema do Brasil com a história? Essa é uma pergunta que eu me faço também o tempo inteiro. Não sei, eu acho que muito disso vem dessa falta de cuidado e consideração que o Brasil como um todo tem com a história, né, com a cultura. Eu não sei, eu acho que também isso se explica pelo passado que a gente tem já de ter já um histórico de negar partes da história e fingir que as partes que são desconfortáveis nunca aconteceram. Mas espero que isso mude aos poucos, porque acredito que um país que não valoriza a história que tem, e é uma história tão rica e, enfim, tão cheia de complexidades, ela precisa ser estudada, precisa ser valorizada, e a gente precisa discutir certos aspectos que ainda são parte da nossa sociedade hoje, que são um reflexo de coisas que aconteceram lá atrás, né? E em relação à minha carreira, na verdade, foi um acidente de percurso, como o Caio disse. Eu estava fazendo faculdade de Relações Internacionais, mas desde muito jovem eu já amava a história. Minha mãe é historiadora, então eu cresci rodeada de livros e assistindo documentários. Acho que eu já assisti mais documentários na minha vida do que filmes, por exemplo. É uma coisa que eu gosto muito. E desde muito pequena também eu sempre tive curiosidade com esses softwares de edição de fotos, especificamente o Photoshop. Então, eu não tinha nenhum objetivo específico, mas gostava de passar meu tempo ali criando várias coisas diferentes, até o dia que eu descobri que era possível colorizar fotos e restaurar.
Eu encontrei uma coleção de fotos da Segunda Guerra Mundial em um fórum de história, por acaso, e como eu já tinha ali certo conhecimento dentro do Photoshop, eu resolvi que eu queria tentar reproduzir o mesmo resultado. E isso foi há 7 anos, e desde o primeiro dia assim, que eu comecei, eu não tinha ideia muito de quais ferramentas usar, então foi muito um processo de experimentação também, e desde esse dia virou meio que uma obsessão mesmo. Eu passava e ainda passo dia e noite, final de semana, trabalhando sem parar, estudando técnicas de áreas diferentes, como da pintura tradicional, por exemplo, que me ensinaram coisas que eu trouxe para o meu trabalho e que dão, eu acho, um diferencial e fazem com que, não sei, eu consiga atingir resultados realistas. Então, a partir desse momento que eu comecei a produzir várias fotos por brincadeira, totalmente, por hobby, eu comecei a postar no Twitter e aquilo foi viralizando entre historiadores, principalmente do Reino Unido, e foi um processo natural. A partir daí, um começou a mandar para o outro, e aí foi crescendo o público, até que uma dessas fotos específicas, que foi de um conspirador que estava envolvido no assassinato do presidente Lincoln dos Estados Unidos, eu restaurei essa foto, que foi tirada em 1865, e ela viralizou ali no Twitter de uma forma completamente inesperada, e foi através dela que eu recebi o convite para começar a trabalhar nos meus livros. Então, eu digo assim que não foi nada planejado de forma alguma. Legal. Photoshop, em geral, é uma expressão pejorativa, com honrosa exceção do trabalho da Marina. Mas eu não sei se essa foto que ela menciona, que deu essa fama, que explodiu, se é a foto mais famosa sua, é a foto mais conhecida sua? Eu acho que é uma delas. A outra foto é a da Czesława Kłoka, que é uma menina que foi vítima do Holocausto, do extermínio pela Alemanha nazista. Ela tinha 14 anos e foi morta em Auschwitz, no campo de concentração. E essa é a outra foto que eu restaurei, que também teve esse impacto muito grande e fez com que meu trabalho ficasse conhecido ao redor do mundo. Mas essa primeira foto do conspirador do assassinato do Lincoln, ela foi a primeira que realmente me deu mais visibilidade de início. Patrícia. Marina, eu estava, obviamente, antes da gente te entrevistar, eu fui pesquisar o seu trabalho e é muito emocionante olhar para as fotos colorizadas, né? Desperta muita emoção, assim, é uma coisa que você fica comovido. Não sei, você deve ter estudado, assim, por que desperta esse tipo de reação tão, assim, visceral, quando você vê essas fotos históricas colorizadas? Bom, eu sempre tive essa pergunta também, sempre tive muita curiosidade para saber, porque realmente eu acho que são experiências completamente diferentes, né? Eu acho que tem muito a ver, e na verdade já existem estudos sobre isso, com a forma como a gente percebe o mundo em que a gente está inserido hoje. E é um mundo muito tecnológico, muito colorido, a gente recebe todo tipo de estímulo visual o tempo inteiro. E quando a gente olha para uma foto em preto e branco, a gente tem a impressão de que é uma coisa muito distante. E algumas realmente estão representando ali um evento que aconteceu há muitos anos, mas outras nem tanto. Ou elas representam histórias que continuam até hoje. E eu acho que existe essa barreira emocional. Eu sempre digo que as fotos em preto e branco elas têm que ser valorizadas e respeitadas, porque elas são documentos históricos. E a intenção do meu trabalho não é nunca substituir a foto original ou criar algo melhor do que foi originalmente criado. É só oferecer uma perspectiva diferente. E eu acho que essa perspectiva é diferente justamente por esse ponto de que as cores provocam emoções que a gente não consegue sentir só olhando para a foto em preto e branco. É uma questão de que mexe com o nosso cérebro e emoções são provocadas ali de uma forma completamente diferente, né? Então, eu gosto assim, de enxergar o meu trabalho como algo que cria essa ponte entre o passado e o presente através dessas emoções que surgem quando a gente experiencia as duas fotos e entende que cada uma tem uma coisa diferente para oferecer.
Posso Diga, enganchar uma claro, pergunta? Estou aqui não, pedindo para você. pode. Não, é que você É falou uma ótimo coisa falar, super, conversar com a Marina. super legal, de que às vezes, porque aqui no Brasil o seu trabalho talvez não seja tão famoso quanto no exterior, né, que o cara estava falando, e como essas fotos coloridas despertam emoções, as pessoas se identificam. Você já pensou em fazer um trabalho, por exemplo, sobre a escravidão no Brasil? Isso, de repente, poderia deixar as pessoas mais sensíveis e entenderem melhor o racismo? Você pensa nisso? Não, na verdade, eu já tenho um projeto assim, ele é chamado Escravidão no Brasil, e eu peguei uma coleção de fotos de um fotógrafo alemão que trabalhava no Rio de Janeiro e que ele registrou vários dessas pessoas que foram escravizadas e criou ali uma série de retratos que hoje essa série está disponibilizada no meu site, também no site de algumas bibliotecas e no arquivo da Alemanha também. Eu sei que pode parecer uma coisa simples, mas não é. Na verdade, existem várias nuances e coisas que a gente tem que levar em consideração para poder colorizar essas fotos, inclusive a história delas, o contexto em que elas foram tiradas, porque a gente não sabe quem são aquelas pessoas que foram fotografadas, mas a gente consegue entender o contexto no qual elas estavam inseridas e ter isso em mente é muito importante para a gente preservar e para proteger e respeitar também aquelas pessoas, embora a gente não saiba exatamente quem elas são, porque não existem registros com o nome de cada uma, mas a gente sabe o que elas estão representando, que é esse período que foi a escravidão no Brasil e que tem impactos na nossa sociedade até hoje. Então, é um projeto então, que já existe. Pode sensibilizar, né? Sim, eu para acredito sensibilizar que as pessoas, né? Para elas entenderem melhor os escravizados pelo que eles passaram, né? Você, de repente, ter isso em cores, né? Acho que... eu faço... É um projeto, assim, que ele foi derivado do meu projeto que eu faço com o Memorial de Auschwitz, na Polônia, que é chamado Faces of Auschwitz, no qual a gente restaura e coloriza algumas fotos que eram tiradas logo que as pessoas chegavam lá no campo de concentração. Só que a diferença entre esse projeto de Auschwitz e o projeto da escravidão no Brasil é que a gente, com o projeto de Auschwitz, nós temos alguns registros sobre aquelas pessoas. Então, nós sabemos o que elas faziam antes da guerra, nós sabemos os nomes, de onde elas vieram, sabemos a idade, algumas a gente tem muitos detalhes, no geral, algumas a gente não consegue identificar. Mas já essas fotos das pessoas que foram escravizadas no Brasil, a gente não sabe nada, a gente não tem nome, a gente só sabe que as fotos foram tiradas no Rio e é só isso. Então, eu acho que dá um peso emocional ainda maior, porque mostra que essas pessoas foram tratadas realmente como nada, né? E o objetivo desse projeto é realmente individualizar, embora a gente não saiba quem elas são exatamente, mas a gente, como eu disse, sabe o que elas representam, e é por isso que eu entendi a importância de fazer algo assim, mesmo que eu não pudesse dar informações específicas sobre as pessoas que foram retratadas. Ô Marina, é possível fazer alguma coisa com essas estatísticas do Felipe? Você colorizar uma estatística? Ei, Felipe, o negócio de estatística, o desenho em si, não tem emoção nenhuma, cara. Ia ser... Tem alguma solução para melhorar, para atrair um quadro estatístico? Pô, seria um prazer, um privilégio ter uma conterrânea aqui pertinho, colorindo os nossos gráficos e tudo mais. Marina, eu queria primeiro te parabenizar, te acompanho no Twitter há um tempão e acho que você é um exemplo aí de mulher e de profissional, né, um orgulho para o Brasil. Eu, quando conheci seu trabalho, me lembrei muito de um documentário que eu adoro no Netflix, que é aquele Guerra em Cores, que para mim foi muito chocante, né? Você assistir a guerra numa perspectiva colorida. Não sei se você participou desse projeto, fica a minha curiosidade. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: qual foto você acha que merece ficar em preto e branco e nunca vai ser colorida? E qual foto você sonha um dia poder trabalhar porque merece justamente estar, né, trazida aí para essa outra perspectiva? Bom, obrigada, Felipe. Eu não participei desse documentário, mas eu conheço e acho que foi a primeira grande produção assim que foi lançada
completamente, ele não falando, né, mas demonstrando a possibilidade de colorizar não só as fotos, mas os vídeos também. Isso já foi feito algumas vezes antes, mas acho que esse foi o primeiro que abraçou essa ideia de uma maneira mais consistente. E sobre as fotos, eu tenho esse debate, assim, eu acho que é muito difícil a gente definir uma linha, um limite sobre até onde vale a pena e até onde a gente pode ir em relação a restaurar e colorizar algumas fotos. Eu acho que isso é uma coisa muito particular de cada pessoa que trabalha nessa área. Eu, por exemplo, eu tenho algumas limitações práticas e legais de direitos autorais, por exemplo, então tem fotos que eu não posso, com as quais eu não posso trabalhar, por mais que eu queira, e tem muitas aí que eu sonho em colorizar um dia, mas é algo que eu soluciono um pouco ali nos meus livros, eu tento selecionar algumas que eu já tinha vontade de trabalhar há muito tempo, mas eu sempre tenho que ter essa questão de direito autoral em mente, tem um processo para licenciamento das fotos, ou a gente só pode trabalhar com fotos de domínio público, caso não haja esse licenciamento, mas tem também o lado ético, né, as questões morais e éticas que a gente tem que pensar na hora de colorizar uma foto. Então, para mim, pessoalmente, eu não gosto e evito ao máximo trabalhar com fotos, por exemplo, de corpos de vítimas do Holocausto ou da guerra, ou, enfim, vítimas em geral. Porque eu acho que as fotos já são muito chocantes e muito poderosas, já dão uma mensagem muito clara em seu formato original, em preto e branco. Então, acho que acrescentar cores a essas fotos específicas não traria nada de novo e, na verdade, eu não sei, não me sentiria bem fazendo isso. Já tive que fazer algumas vezes lá no início da minha carreira, mas é uma coisa que eu venho repensando com o tempo e eu vim traçando esse limite para assim, ter a certeza de que eu estou fazendo algo significativo, mas sem desrespeitar ninguém e sem ultrapassar ali uma linha perigosa entre arte e uma coisa que vira quase você fazer uma caricatura da história, né? Essa não é a minha intenção e é algo que eu evito fazer o máximo possível. Olha, eu nada contra a colorização, acho fantástico o trabalho dela, mas eu adoro uma foto em preto e branco. Agora, essa sua arte ou colorização é ensinada nas escolas, Marina? Eu acho que existem algumas aulas em curso de fotografia e tem alguns tutoriais no YouTube também, mas não existe nenhum curso específico sobre isso ainda. Eu sou autodidata, então na época que eu comecei eu procurei muita coisa e não existia. Eram só tutoriais superficiais que existiam já na internet, mas eu, coincidentemente, no momento, eu estou trabalhando em um curso, eu estou produzindo e começando a criar ali, que a ideia é justamente dar uma noção básica para as pessoas sobre as técnicas e ensinar ali os princípios que elas precisam para iniciar nessa área, quem tiver interesse. E como eu disse, eu estudei muitas técnicas de outras áreas, eu estudei conceitos de física, de química, para entender a interação das cores com os ambientes em que aquele objeto está inserido, técnicas de pintura tradicional também, porque algumas coisas são semelhantes, embora a gente faça no ambiente digital. E então eu estou criando um curso que vai trazer tudo isso e espero que seja ali uma base legal para quem tem curiosidade e quer aprender a fazer o que eu faço há 7 anos e vou continuar fazendo há muito tempo, porque é algo que me dá muita alegria e que eu gosto muito de fazer. Olha, muitíssimo obrigado. Você está fazendo isso há 7 anos já, com essa cara de menina. Então, mas foi um prazer grande. Quem sabe um dia a gente convida o Felipe para tomar um café conosco lá em Belo Horizonte. Então, café colorido, né? Café colorido. Café em preto e branco. Enfim, no próximo bloco vamos ter a nossa Patrícia no cinema e na televisão, num documentário onde ela é destaque relevante. If you want to talk to me, you can take the mask off. You can never tell what threats are going to materialize on the ground. Las policías pues nos golpearon. ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Ella es periodista! In my 30 years of experience, I have not seen this amount of harassment. It's not even harassment, it's intimidation. It's so difficult to know if this is the end of an era or the beginning of something even more sinister.
press freedom in the United States is starting to look like many other countries around the world. That profound crisis is not going away. O documentário Endangered estreou no Festival de Tribeca e agora vai estrear no HBO Max no dia 28. E o que é o Endangered, Patrícia? Então, o Endangered é um documentário dirigido pela Heidi Ewing e a Rachel Grady, que são umas documentaristas sensacionais, que fizeram aquele documentário Jesus Camp, que era sobre os campos de doutrinação de crianças cristãs, que foi indicado ao Oscar, e produzido pelo Ronan Farrow, que, além de, obviamente, ser filho da Mia Farrow e do Woody Allen, ele é um repórter investigativo da New Yorker. E eles, as documentaristas fizeram um documentário mostrando como países democráticos, como Estados Unidos, Brasil e México, têm ameaças importantes contra a liberdade de imprensa, que era uma coisa meio inimaginável. E mostra isso por meio de repórteres. Então é uma repórter que é uma fotojornalista incrível mexicana, que cobre protestos contra o feminicídio. Tem um outro fotógrafo maravilhoso americano, que é do Miami Herald. Ele é negro e ele cobre protestos do Black Lives Matter e também comícios racistas, com um teor muito racista do Donald Trump. E, por fim, o Oliver, que eu não sei pronunciar o último nome dele, desculpa, Lefland, acho, que ele é inglês e trabalha no Guardian, e ele cobriu a campanha do Trump. E também que tem toda aquela disposição, assim, imprensa é inimigo do povo, imprensa... E é legal porque mostra, assim, jornalista é repórter, né? Ele tá ali fazendo seu trabalho normal, a gente tá ali fazendo entrevista, estamos na rua. Mas por que Brasil, Estados Unidos e México? Justamente porque são três países supostamente democráticos. Exatamente. E onde o jornalismo está a perigo. Onde você tem governos populistas, né? No caso dos Estados Unidos era o ex-presidente Donald Trump. Governos populistas de extrema-direita, de esquerda, em que você hostilizar a imprensa, atacar jornalistas, faz parte disso, né? Você descredibilizar. E aí meio que humaniza, né? Mostra ali, olha, o jornalista é aquele lá que está ali cobrindo manifestação, que está ali cobrindo o Covid dentro do hospital, enquanto que os governantes usam isso como para mobilizar as bases, né? Patrícia, você deixou muito claro duas coisas. Isso é em países democráticos. Então, imagine na China, Cuba, Rússia, não. Nicarágua, sabe? Venezuela. Então, e segundo, deixando muito claro que isso é um problema. Essa hostilidade pode vir da direita ou da esquerda, como é no caso do México. Queria ter uma medida que você dê para quem não sabe a história, por que você é personagem. Tem gente que não sabe por que você é personagem, por que você foi escolhida para fazer parte. Eu acho que eles escolheram depois de um prêmio que eu recebi com outros jornalistas do Comitê de Proteção de Jornalistas, que basicamente era a partir das reportagens que eu fiz ao longo de vários anos sobre uso de redes sociais para tentar manipular a eleição e denúncias aí contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Os apoiadores encadearam aí vamos dizer, uma onda de ataques virtuais que também migraram para o mundo real, que se transformaram em ameaças, né? E como isso afeta a vida pessoal, né? Das pessoas, assim. A vida pessoal das pessoas é horrível, hein? Ave Maria. A vida das pessoas, né? Tipo, é uma coisa assim, jornalista também é gente, sabe? Mas eles entram na sua vida pessoal? Não, eles mostram um pouco, assim, o efeito de você ter um presidente de um país que fala publicamente, e o filho do presidente, os aliados, que uma jornalista... supostamente ofereceria sexo para conseguir informação, ou seja, usar a acusação mais misógina. Qual é o efeito disso sobre essa pessoa que é um repórter ali? E fez um efeito, te abalou isso?
É um horror, né? É uma coisa horrorosa, porque no momento em que o presidente fala isso, metade do país se acha autorizado a mandar ameaça de estupro, que é o que eu recebo até hoje. E você, alguma coisa mudou no seu trabalho? Você mudou, você parou de fazer suas investigações, ou fez alguma alteração? Não, eu não parei de fazer nada. Eu continuo investigando, continuo fazendo reportagens sobre desinformação e redes sociais, continuei cobrindo viagem presidencial, cobri Covid, vários hospitais, mas se eu falar para você que não tem um custo, eu estou mentindo, né? Acho que, assim, ó, eu assisti o filme, eu nunca tinha assistido, e eu saí de lá, assim, chorando. Acho que me deu uma ressaca emocional. Mas com toda razão. Mas uma pequena ponta de conforto para você. As resenhas e críticas começaram a sair, muito positivas. Eu lia da Variety, da publicação, que é de Hollywood, e dizendo, uma nota reconfortante é o fato que a Patrícia ganhou os processos. Primeira instância, gente. Sabe? É reconfortante, mas foi primeira instância. Porque é uma história horrível, é sinistro. Tudo que está acontecendo ali, o documentário é barra pesada, mas a imprensa ganha às vezes. Olha, o destaque do Times essa semana... Parabéns. Não, olha aqui. Parabéns para os outros jornalistas, porque eu vou falar que eu ali no meio estou bem, viu? O que eles sofrem é muito mais. O destaque do Times dessa semana, o outro grande destaque sobre o Brasil, além do crime, da selvageria lá na Amazônia, é sobre a campanha do Bolsonaro para desacreditar os preparativos dele para mobilizar os militares contra o resultado da eleição. Como é que você vê esse cenário? Cara, eu acho excelente isso ter entrado finalmente no radar da imprensa estrangeira, e porque a gente viu toda uma movimentação do governo americano, muito por conta da Cúpula das Américas que estava esvaziada, mas também da guerra da Ucrânia, Rússia, etc., de meio que esse pragmatismo aí, né, com o Brasil, com a Venezuela, e essa aproximação. Então, é muito importante que a imprensa estrangeira, o New York Times, o Washington Post, no caso o New York Times, alertem para o que está acontecendo. É uma democracia do lado dos Estados Unidos, com 210 milhões de pessoas, em que você começa a ter apoio de parte das Forças Armadas para vamos dizer, não dá para dizer que é um ensaio de golpe ou um anúncio de que não vai acertar resultados das eleições, que até então todo mundo dizia, mas o comando das forças militares... E assim, a grande diferença é essa. Aqui nos Estados Unidos teve até um desses livros de bastidores do governo Trump, que mostrava que vários integrantes ali das Forças Armadas, tinha um específico que eu me esqueci o nome, dizendo assim, olha, os homens com as armas não estão com vocês. Quando o Trump falou, não vamos aceitar o resultado, não vamos certificar os eleitores. E no Brasil, a gente espera que isso aconteça, mas a gente não sabe. E essa reportagem do New York Times é alertando que, olha, talvez uma parte dos homens com as armas apoiem uma coisa dessa. Que é o caso que vai nos trazer para o Capitólio, que o Exército não apoiou. Se tivesse apoiado, não estaríamos aqui. Agora, a CPI, a comissão, investiga. E o que foi nessa pergunta? A gente precisa fazer toda semana. O que foi da semana passada para cá, um momento mais pesado, mais incriminador, que aproxima o Trump de um crime? O mais pesado, convincente, na verdade, é o método da comissão, que até agora está trazendo um batalhão de republicanos, de advogados, o ex-ministro da Justiça, assessores da Casa Branca, ou seja, mostrando para o país e para o eleitorado republicano, olha o que esse cara fez, inclusive com o apoio de muita gente do governo. Mas, então o que você tem, por exemplo, a coisa mais contundente que eu vi até agora é o ex-ministro da Justiça, que falou, não, isso foi uma loucura, é uma coisa aloprada, inclusive com a participação de um bêbado, que foi o Giuliani, advogado do Trump, que é ex-prefeito de Nova York, que convencendo o Trump a embarcar nessas teorias conspiratórias, que é golpismo. O que teve foi uma tentativa de golpe. Agora, eu não estou muito reconfortado com esses republicanos, porque agora eles estão mudando a história. Mudando a história. Mas foram caras que foram silenciosos e foram cúmplices, portanto,
ao longo de 2020. O próprio Barr, Claro. o ministro, deixou uma carta, quando ele renunciou, dizendo que ele apoiava tudo que Sem- o Trump tinha feito, inclusive a investigação de votos roubados. É. Agora sem- ele fala, não, isso é uma loucura. E sem mencionar ele, assim, a frase mais forte dele no depoimento foi: o Trump era um presidente descolado da realidade. É. Agora, o Barr é descolado da realidade, porque ele já anunciou que ele vai votar no Trump. Agora? Em 2024. Não é possível, Ele depois de tudo isso. Depois de tudo, porque eu voto no partido. Então, o problema é a trumpificação do Partido Republicano. Essa é a coisa mais contundente. Patrícia, a coluna da Maureen Dowd dessa semana, a Maureen é uma das colunistas mais lidas do New York Times, mais brilhantes e agressivas. E ela faz uma comparação engraçada sobre um monstro americano, que ela chama o monstro americano, com o monstro da Shelley. A Mary Shelley, o monstro da Shelley era o Frankenstein, que na realidade não era chamado Frankenstein. No livro, o nome dele não é Frankenstein. Ele não tem nome. Qual dos dois é pior? É o Frankenstein ou é o Trump? O Trump, com certeza. Porque ele pode ser reeleito. Não é só por isso, não, mas ela matou assim. E porque, assim, se você pega... É ficção, né? Mas, assim, ele tem uma história de que ele começa assim, ele quer uma companhia, ele se importa com os outros. O que a gente vê, ultimamente, desse tipo de líder como o Trump, são traços de psicopatia, né? É uma pessoa que não consegue enxergar o outro, enxergar a necessidade do outro, né? Por exemplo, quando o presidente Jair Bolsonaro começa a descrever o que pode acontecer com os restos mortais do Dom Phillips, do Bruno Pereira, dentro dos rios da Amazônia, é uma psicopatia. As mulheres, a família vai ler aquilo, é uma coisa horrorosa. Então, acho que o Trump, esses novos líderes, eles não conseguem ter empatia, entender que tem uma outra pessoa do outro lado que não é, o mundo não se resume a eles. E nesse sentido, o Frankenstein é bem melhor, né? Olha aqui, Frankenstein, além de outras essas qualidades, Frankenstein era autodidata, sabe? Os 3 primeiros livros que ele leu Milton, Goethe e o terceiro Milton é Paradise Lost. Plutarco. E Plutarco. Uau. E aí, ele era um cara adorável, tinha 2,40 m e ajudava tudo, com uma força fenomenal. Até o dia que ele chegou para o Victor Frankenstein, é o nome do criador dele, e falou: eu estou precisando de uma companhia aqui, cara. Não está essa vida assim, sem... Não sei se ele queria mulher, se ele queria homem, mas enfim, ele queria companhia. O cara falou: não, se eu botar uma mulher com esse cara, eu vou criar monstros, famílias de monstros. E aí ele ficou bravo. Mas ele saiu, não matou ninguém. No fim das contas, ele matou 4 pessoas. Só esse motim que o Trump promoveu em Washington, naquela invasão, morreram 7. Entre eles, um policial. Quer dizer, em termos de cadáveres, o Trump também é pior do que o... Agora, você queria falar de um outro assunto pesado, que era o símbolo do Partido Republicano, que é a rap. Não, a rap, o símbolo do partido não é o elefante, mas a rap, ela seria infeliz se fosse republicana. A rap é a elefoa, né, elefanta, do zoológico do Bronx, aqui em Nova York, e o caso dela foi para a Corte Suprema do Estado de Nova York, e por 5-2, a Corte Suprema decidiu contra a ideia de que ela tinha direito a habeas corpus. Ela não pode sair do zoológico. Foi uma ação movida pela Sociedade de Projeto de Proteção aos Não Humanos. Queriam levar a rap para um santuário. E a razão foi óbvia: ela está 40 anos aqui. Você vai pirar a cabeça da rap, ela vai ficar infeliz saindo. É o mundo dela. E, obviamente, você que vai abrir um precedente aí, você vai querer... Maravilhoso, acaba com o sofrimento dos animais. Então você está com 2. Agora, o que eu acho legal de hoje em diante, já que o elefante é o símbolo do Partido Republicano, mandar alguns republicanos para o zoológico. Eles que devam ser transferidos para o zoológico, né? Aí você pode tirar a rap do zoológico. Cabe melhor, dependendo do político, né? Exatamente. Muito melhor o elefante no santuário então, alguns políticos vamos ser democráticos. Na jaula. Não precisa ser só republicano. Vamos botar na jaula um monte de político. Olha aqui, nosso
Nossa temporada no My News chega ao final hoje e eu quero te dizer que uma das grandes alegrias foi trabalhar com você. Foi um prazer imenso. Obrigada. Eu espero que a gente repita, isso aconteça no futuro. A experiência com o My News foi boa, nós terminamos, mas quem sabe eu quero... o My News é um bom endereço. Temos uma produção fantástica e vocês, se um dia a gente voltar, vocês serão os primeiros a saber. Muito obrigado pela companhia. Até breve, então. Até.